Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Hoje quem está aqui com a gente é o professor Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor. Seja bem-vindo à Manhã Cidade. Tá bonzinho? Tô bem. Bom dia, Renata. Bom dia também aos ouvintes, espectadores do Manhã Cidade. Olá, né? Como a chamada como a já gente indica. gosta, né? Exatamente. Né? Tudo bem, graças a Deus. Começando a semana, é uma semana importante, com muitas definições, Renata. Vamos começar pelo governo... Eita! Vamos começar pelo governo de Pernambuco, né? O Mário Flávio já adiantou algumas coisas hoje na hora do cafezinho lá no Jornal da Cidade. E a gente fala sobre salários, né? Porque é sempre uma pauta muito polêmica, né? Deputados aí validaram, né? Digamos assim, no popular, os próprios aumentos, né? Gostosos, né? E os da governadora Raquel e da vice Priscila Krause e também dos secretários. Dentro da normalidade, por mais que a gente se espante com os valores, professor? Sim, porque tem um escalonamento para fazer isso. Primeiro que o salário do deputado estadual, ele depende, segundo a Constituição, do deputado federal. E aí, o que eles fizeram? Agora, no final do ano, os deputados federais aumentaram o seu próprio salário, né? Saiu de 34 para 39 mil reais. Gostoso, e né? É escalonado, porque começa em 39 e vai terminar em 2025 em 46 mil reais. E aí você vê que os deputados estaduais fizeram o mesmo, eles começaram escalonado, né? Começam agora indo para 29 mil e terminando em 2025 com 34 mil. Por quê? Porque um deputado estadual, ele pode ganhar até 75% do valor do subsídio do deputado federal. Então, o que eles fazem? Eles sempre botam até 75%. Então, se você fizer a conta, 34 mil vai ser aí 75% dos 46 mil lá em 2025, né? Mas começa com 29 mil. Então, eles, toda vez que a Câmara aumenta o deles, eles aumentam também. E vem para os vereadores também? Também. Aí onde está o efeito cascata. É que vem a zoar. Os vereadores podem ganhar também, o limite do valor do salário, digamos assim, dos vereadores é também baseado no salário dos deputados estaduais, de cada estado. A questão é que dos vereadores dependerá também de outro fator que a Constituição diz, no artigo 29 ele diz lá, depende também do tamanho da Câmara de Vereadores, do subsídio que a Câmara recebe. Então, as cidades não vão receber o mesmo, né? Portanto, tem um limite. Agora, uma vez que aumentou o deputado estadual, os vereadores também podem aumentar. E aí eu vou lembrar aqui o seguinte: esse aumento não é anual. Esse aumento, Renata, é sempre para a próxima legislatura. Então, os deputados federais dessa legislatura, por quê? Porque a legislatura vai até 31 de janeiro. Então, eles estão aumentando para a próxima legislatura. Mas eles ainda pegam esse mês com esse valorzinho, não, né? Em só tese, o próximo, não, só para o próximo. Né? Aí, a Câmara de Vereadores também, se ela for aumentar, ela não aumenta para si, ela aumenta para a próxima Câmara. E aí, claro, os que forem reeleitos se beneficiam. Né? Além do mais, lembrar que também houve o aumento para o STF. Tá? E grandes cargos da República, vamos lá, porque o STF é o limite máximo do serviço público no Brasil. Então ninguém pode, em tese, ganhar mais, nenhum servidor público pode ganhar mais do que um ministro do STF, que vai aí para 46 mil. E aí procuradores, promotores, Ministério Público, juízes, todo mundo vai ficar ali, em tese, até os 46 mil do STF, mas foi sancionado aí o aumento, e aí, enfim, começo de legislatura sempre tem essa festa, né? Essas pautinhas, né, polêmicas. Lembrar que a governadora saiu de 9 mil, o governador de Pernambuco ganhava 9.600 reais. Pouquinho em relação ao valor que porque tem prefeito que ganha muito mais em várias cidades. Mas aí tem um detalhe, Paulo Câmara não recebeu os 9.600. Como ele é concursado do Tribunal de Contas, o que ocorre é que quando você tem um concurso, você pode optar. Né? Para estar recebendo o salário do concurso ou do cargo. E aí ele optava pelo do concurso, que era maior.
né? É um direito dele. Mas agora saiu Ele de estudou, passou na prova do concurso. Isso. Saiu de 9.600 para 22 mil agora. Ele né, estudou o salário. e foi votado, né? Para ser governador. Tem isso, né? Passou nos dois concursos, né? Exatamente. No da prova e no eleitoral. E no do povo. Do povo, né? Mas é isso, saiu. E o do vice também, né? Saiu de 8 mil para 18 mil reais. O vice-governador de Pernambuco agora, no caso, vice-governadora, irá receber a Priscila Krause 18 mil reais. É isso. Olha, e outro destaque aqui no blog do Mário Flávio é: para evitar desgaste com instituições, Raquel Lira recua e devolve servidores a prefeituras e tribunais. Olha aquela vassourada. Isso é verdade, isso é verdade. Raquel chegou varrendo tudo. Olha, vocês lembram que houve toda a polêmica com o decreto que ela publicou. Esse decreto, né, mandou todo mundo de volta para os seus órgãos para fazer uma... No seu lugar, no seu lugar, né? De origem. Chegou gritando quadrilha junina. A Narriê, todo mundo foi pro seu canto. Agora ela, claro que isso tem muito servidor lotado em prefeitura ou cedido, enfim. E aí ela sabe que isso causou um desgaste político. Aí a partir de agora, poeira tá baixando, ela começa a dizer: não, devolva aquelas pessoas que a gente já fez o recenseamento aqui, já sabemos onde tá. E aí ela tá começando digamos assim, baixar a bola um pouco mais no sentido de que já fizemos o que queríamos, já entendemos o mapa, vamos agora fazer aquilo que o Maquiavel diz: se você for fazer o mal, corte de uma vez. Mas se for fazer o bem, vá fazendo de pouquinho. Maquiavel já dizia isso, né? no Príncipe. Maravilhoso, muito bom. 10 horas e 14 minutos, esse é o Momento Político aqui na sua Rádio Cidade. Hoje, no lugar de Mário Flávio, que está indo para o Recife fazer jogo, né? Transmissão mais tarde, está o nosso querido professor Marco Aurélio Freire. Ô, professor, as pessoas perguntando do secretariado de Raquel, que não tem os nomes políticos, que ela recebeu muito apoio, né, ali naquele segundo turno, muitas prefeituras, e o pessoal, assim, sentiu falta desses nomes conhecidos do povo ali no primeiro escalão, mas aos pouquinhos essas pessoas estão sendo encaixadas. Quem que a gente pode destacar? Isso, os ajustes encaixam. Como você bem disse, o primeiro escalão foi eminentemente técnico, com exceção do Daniel Coelho, que deu entrevista aqui a semana passada comigo e com o Mário aqui no Manhã Cidade. E o Daniel disse: olha, não, eu sou da política, mas eu tenho um currículo que eu já estudei. Ele deu o currículo aqui basicamente durante o ar e disse: não, eu também sou um técnico. Então até nisso ele reforçou esse perfil técnico dele e do secretariado. Porém, o segundo escalão, que tem muita coisa para ser mexida, tem a Compesa, por exemplo, né, só para dar a joia da coroa, a Compesa, o IPA, né, tem vários órgãos desse, CPRH, que podem ser indicações de políticos. E aí Raquel começou a ceder nesse aspecto, a trazer esse aspecto, né, que existe também. No caso do IPA, Instituto Agronômico de Pernambuco, o Joaquim Neto, né, que foi prefeito aqui de Gravatá, né, é do PSDB, é do partido dela, né, ele vai estar à frente do órgão, né, vai ser o presidente, o novo presidente, né, um órgão que está vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca, né, e aí ele é formado em zootecnia também, veja, é político, mas mesmo assim Raquel né, não abre mão de uma formação técnica, faz muito sentido, né, e ele é zootécnico pela Universidade Federal Rural, a Rural de Pernambuco. E aí, assim, mas já começa a ser um nome político que vai ser... Não era o senador dela, né? Era... O Guilherme Coelho, né? Sim, que tem um perfil agrônomo. Sim. Pois é, mas aí na escala de organização acabou ficando pro Joaquim. O Joaquim seria mais importante, digamos assim. Exato, dentro do jogo. O lugar dele. Isso, ocupar logo o jogo político. Né? Ele foi prefeito de Gravatá por 3 mandatos. Né? Isso é importante, ter uma experiência administrativa comprovada. E terminou em 2020, ou seja, desde 2020 parou, não podia se reeleger e agora vem pro IPA. Provavelmente de olho talvez a um mandato na Assembleia, né, Legislativa. O Joaquim tem força política para isso, mas vai pro IPA agora. E aí Raquel começou a pensar o segundo escalão envolvendo a política também, o que era normal, era natural e aguardado. Pronto, o que a gente viu também, professor, se eu não me engano foi na última, acho que foi na sexta-feira, ainda falando sobre Raquel, uma visita que ela fez ao Hospital da Restauração.
lá no Recife, né? Comunicou, inclusive, nas redes sociais essa visita. Hospital da Restauração, que a gente viu no último ano, muitos episódios, somente quando chovia muito, teto desabando, tudo alagado, dentro, assim, uma situação bem precária. E ela começa o ano fazendo esse tipo de visita, mas a expectativa é se isso vai ser rotina no governo, né? Porque a tendência é quando o tempo vai passando, essas figuras ficarem mais reclusas ao gabinete, porque as demandas vão chegando e aí já é de sua responsabilidade, já vem uma cobrança, né, professor? Mas é importante esse contato na rua. E é interessante, você colocou uma das fórmulas que os políticos mais modernos tinham usado, né? Eles, primeiros dias, ainda estão diante de um reforço popular muito grande, aí, obviamente, eles vão fazer uma vistoria, né? E ela fez, e era importante porque na campanha foi emblemático o Hospital da Restauração, você lembrou, que foi usado nos guias eleitorais da oposição, nas críticas, com razão, inclusive, porque realmente um hospital é uma cena feia, né? E lembrando, gente, que o Hospital da Restauração, assim, tem um dos melhores médicos, não é só do Nordeste, né? Do país estão lá. Do país. Né? Então, é uma unidade de saúde pública muito importante e ela precisa estar funcionando na sua plenitude, inclusive com estrutura, né? Porque é o principal hospital público de Pernambuco, um dos principais hospitais públicos do Nordeste inteiro, que você lembrou bem, é especializado em várias áreas da medicina e referência na área pública. E aí é óbvio que ele é um símbolo. E aí nada melhor do que uma visita simbólica, ela faz a visita e mostra também que vai fazer uma descentralização da saúde, e que isso significa basicamente que ela vai, isso tem a ver com recursos, tem a ver com a organização e tem a ver com a aplicação, né, desses recursos que ela vai conseguir. Então ela está prometendo isso, provavelmente vai ter que dialogar com os sindicatos envolvidos, médicos, enfermeiros e outros, mas principalmente ela já mostra um sinal. E aí é que tá, ela volta para o gabinete, como você lembrou, mas vai precisar operacionalizar isso que ela disse nesse dia. Olha, o que é essa descentralização, como ela vai funcionar e como é que isso vai chegar na ponta. Porque é óbvio que no hospital daquele tamanho o problema não falta todo dia, né? E aí é onde tá. Mas se isso for bem feito, o mandato vai ter muita visibilidade, porque o Hospital da Restauração atende todo mundo de Pernambuco. Todos os municípios, quando os seus hospitais, mesmo os hospitais regionais como o daqui, quando não podem tratar daquilo, é sempre o Restauração que vira o recebedor disso. Então é um hospital sensível e é fundamental para qualquer mandato. Veja que o PSP se desgastou imensamente com aquilo que ocorreu lá durante uma chuva, enfim. A cena é muito triste, né? Muito feia. Demais. Mas acho que Raquel tá ligada nisso e aí vamos ver como é que ela vai fazer esse mandato em cima disso. E assim, professor, isso é uma responsabilidade imensa para quem vai tomar conta da agenda de Raquel, né? Dividir esse tempo para não ficar lá enfurnada no gabinete, né? Para daqui um tempo as pessoas não estarem como, no tempo da campanha, que é o que todos os políticos ouvem, né? É isso. No tempo da campanha tá aqui batendo na porta, tá andando nas comunidades, tá vendo os problemas, depois que ganha, fica ali blindado completamente. Então, é interessante e se preparar também para críticas, né? Tá sempre preparado, porque na rua é feito reportagem, é feito ao vivo, né, de reportagem. Pode acontecer tudo. Isso, né? Você está lá preparado para dialogar, não só com os elogios, mas também com quem vai chegar junto cobrando. E quando você está na rua, você fica mais fácil de lidar com isso. Eu estou aqui, eu saí lá do ar-condicionado e estou aqui para acompanhar o que foi feito, o que não foi feito, por que não foi feito, dar explicação diretamente àquelas pessoas que estão ali afetadas. A gente está falando da restauração, gira muito, mas a gente está falando de comunidades, de obras. Isso é importante, os políticos precisam enxergar isso. Ou seja, participação, transparência não é apenas uma questão de dados contábeis, né? Numa questão, eu vou fazer um governo transparente. Não é apenas a questão de dados contábeis, é também ter os dados dos orçamentos, das licitações, mas é óbvio que transparência também está diante da demanda, da situação. Como você colocou bem, chegar nas populações, nas comunidades, atender, ouvir, né? Rebater o que tem que ser rebatido, mas principalmente acolher. Porque a população, quem mais sabe dos problemas, né, é quem os vive. E outra coisa, assim, você chegar e não é só, tem um calhamaço de obras ali para aquele... Sim. Não, é chegar e quando não foi feita a obra, e chegar lá e dizer, olha, eu vim aqui dar uma satisfação a vocês. Eu não vim aqui, não consegui reunir para falar das minhas propostas, porque eu não posso lá
explicar. Assim, para mim é muito simples, né? Mas não sou político, então eu não sei o que é que se passa, assim, principalmente das pessoas que estão ao redor, né, para cuidar da imagem e tudo mais. Mas, ó, eu vim aqui explicar porque isso não saiu do papel ainda. Porque tá travado ainda. Porque onde tá travado, travou, né? É muito mais fácil o cara lá explicar. Leva o teu secretário ali né? Da pasta, da hora, da obra, da coisa. Olha, eu mesmo trouxe fulano aqui para poder conversar com vocês, mas isso aqui não saiu. Ela visitou muito população ribeirinha, né? Palafitas, visitou muito. Transformar aquilo em moradia não é uma coisa muito simples, né? Moradia e nem rápida. E tirar aquelas pessoas dali não é um negócio muito fácil. Isso tudo precisa ser visto, tem que ter muito jogo de cintura, porque hoje está todo mundo assim, né? Fulano tá ali, liga aí o celular, que eu vou dar uma provocada nele, entendeu? E depois joga nas redes sociais. A gente sabe que isso acontece, tem gente que tá só para fazer o mal. Mas é preciso saber dançar conforme a música, né? Habilidade, né? Jogo de cintura. Professor, vamos pro WhatsApp Cidade, que tem perguntinhas aqui. Perfeito. Viu? 10 horas e 23 minutos, WhatsApp Cidade. WhatsApp Cidade 9987899.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. O Rocha Fernando está aqui, professor, e diz assim: professor, bom dia. O que diz a Justiça sobre essa manchete? Qual é a história da Folha de São Paulo, que é sobre Raquel, né? Que diz: Raquel Lira nomeia primos para cargos de governo de Pernambuco. Isso é considerado nepotismo? Boa pergunta, Rocha. Primo é parente? Boa pergunta também. Igual a sogra e cunhada. É verdade. Rocha é do Recife, eu acho. Rocha, um grande abraço, tá? E olha o seguinte, olha, primo é parente e sogra é parente, cunhada é parente, até primeiro grau e até segundo grau é parente, sim. Agora, para nepotismo, qual é a questão que a Justiça determina? Veja, o gestor, qualquer gestor, governador, prefeito ou presidente, ele tem direito a nomear o seu secretariado, e aí em relação aos primeiros escalões, não vai ser considerado nepotismo se tiver duas coisas. Primeiro, se aquele parente tiver uma qualificação técnica, tá? Precisa ter uma qualificação técnica para aquele espaço, e aí é possível fazer a nomeação naqueles cargos, os cargos principais, né? Segundo, obviamente, a pessoa ter ficha limpa e não ter... Pessoa idônea, né? Não ter se envolvido em nada. A idoneidade, exatamente. Então, ainda pode. Aí, ou seja, no caso das nomeações que Raquel fez, ela fez desde a prefeitura, no caso do do Andrezinho, né? Que é chamado Andrezinho, elas não ferem, né? Segundo os padrões da Justiça e das decisões judiciais, né? Tem decisão do STF sobre nepotismo e que separa isso. Agora, para cargos menores, você não pode impor um parente seu só por ser parente. Eu digo cargos menores... Tem que ter qualificação. Tem que ter qualificação e também... Ou seja, por exemplo, um cargo do INSS que não é de livre nomeação, tem que ser alguém concursado. Aí não, vai ser o meu parente porque eu quero. Aí não. Aí não vai poder, mas... Carlos, se for um advogado especialista em direito... direito previdenciário. E ao mesmo tempo que cumpra as exigências do cargo. Veja só, há cargos que só podem ser cumpridos por pessoas que já estão na máquina pública, né, concursados, por exemplo. Já há cargos de livre nomeação. O secretário de Estado, o ministro de Estado, esses são cargos mais livres, porque são mais livres, mas ainda assim, por mais que o prefeito, o presidente ou o governador possam indicar, precisa também ter uma qualificação mínima vinculada àquela pessoa. No caso das indicações de Raquel, o Andrezinho já foi secretário em Caruaru, então tem a qualificação, e a prima dela é procuradora concursada, vai para a chefia da procuradoria, também está claramente, né, vinculada a essa tudo condição da legalidade, então pode. 10 horas e 26, professor Marco Aurélio, esse recuo no decreto da governadora pode passar à classe política de que ela cede à pressão e críticas em próximas ocasiões? Olha, boa questão. É o aniversariante do dia, o Rodrigo mesmo. Ô, Rodrigo, parabéns, meu caro. É de janeiro também, que bacana, né? Olha só, veja, pode ser que haja uma leitura dessa, mas eu acho que é um pouco difícil essa leitura, por quê? Porque ela sustentou, no momento mais crítico da realização do decreto, ela sustentou a peteca, digamos assim, e agora ela começa a organizar os setores, porque ela pode estar dizendo o seguinte: olha, eu precisava saber onde as pessoas estavam. É uma espécie de recenseamento forçado, né? Olha, eu precisava saber. Agora que eu sei, eu vou ajustando. Isso não deu para enxergar na transição. Na transição não tinha como enxergar, ela provavelmente deve ter
dito isso porque não tinha as informações, porque teve conturbações, né, durante a transição. Então ela muito provavelmente fez isso e deve estar explicando dessa forma a agenda política. E aí não acho que vai ser visto como uma fraqueza. Não por isso, de forma alguma. Tanto que a Thalita Figueiredo, que se fizeram toda uma especulação, talvez a Thalita não seja indicada, a aprovação dela não seja lá para administrar Fernando Noronha. Né? Não seja aprovada na Assembleia, foi aprovada tranquilamente, a reforma administrativa dela passou. O que nós temos que olhar, enquanto a classe política vai lá, o que é que vai ser olhado agora? Qual é o grande zum na classe política de Pernambuco? A eleição da Assembleia Legislativa, dia 1 de fevereiro, acho que é a quarta-feira, 1 de fevereiro. Aí sim, nesse dia vamos ver, né? Quem vão ser os ocupantes da mesa diretora e como esses ocupantes vão lidar com o Palácio. Isso sim é o que está todo mundo de olho, Rodrigo. E assim, quem gosta de política deve olhar, porque aí a gente vai ver como vai ser a relação do Executivo com o Legislativo. É isso. Perfeito. 10h28, professor. Quem é que o senhor recebe hoje no Cidade Entrevista? Recebo alguém do Legislativo, mas aqui de Caruaru, o Maurício Caruaru, sim, vereador aqui de Caruaru, vem hoje bater um papo com a gente. A gente está numa sequência de entrevistas bem especiais. E aí hoje é o dia do Maurício Caruaru, leva o nome da cidade, né? E representa, né, a população na Câmara de Vereadores. 11 horas. Perfeito. 10h28, obrigada, professor. Vamos ouvir uma musiquinha, daqui a pouco a gente volta com